Há muitos séculos atrás, humanos e yokais travavam brutais batalhas em busca de poder, vingança ou mesmo sobrevivência. Em meio a esse conflito, surgiu um dos mais poderosos yokais de sua era, um lendário cão-demônio conhecido como Inu no Taisho. Devido à sua enorme força e notoriedade, o lendário cão atraiu a atenção de Inokimi, uma grande yokai que também pertencia à espécie de cães-demônios. O resultado desse relacionamento foi o prodígio filho primogênito de Inu no Taisho, batizado como Sesshomaru. Mas com o passar dos anos, Inu no Taisho se apaixonou por uma nobre humana chamada Izayoi, e essa paixão acabou resultando em uma gravidez. Contrário ao relacionamento entre uma humana e um yokai, o próprio guarda de Izayoi, Takemaru, atacou a jovem nobre violentamente. Mesmo extremamente machucada, Izayoi conseguiu dar à luz ao seu filho. Nesse momento, Inu no Taisho surgiu para proteger sua família. Muito ferido devido aos terríveis danos causados na batalha contra o dragão yokai Ryukosei, Inu no Taisho batizou seu filho com o nome de Inuyasha, se despediu de Izayoi e antes de morrer, derrotou Takemaru, garantindo que sua mulher e seu filho conseguissem sobreviver. Porém, antes de morrer, visando proteger Izayoi, Inu no Taisho havia pedido ao talentoso ferreiro Totousai que utilizasse seu dente canino para forjar a poderosa espada Tessaiga. Uma espada capaz de derrotar 100 yokais com apenas um único golpe, e com a habilidade única de absorver os poderes e a energia yokai com a qual ela tenha contato. Assim, após a sua morte, Inu no Taisho deixou a espada Tessaiga como herança para Inuyasha. E para blindar a herança de seu filho, uma barreira foi colocada na Tessaiga, impedindo que yokais pudessem manejar a espada. Além disso, caso o usuário não possuísse uma intenção genuína de proteger os seres humanos, a espada não manifestaria seu poder real. A Tessaiga então foi escondida na fronteira entre o mundo dos vivos e dos mortos, no mesmo local onde Inu no Taisho foi sepultado. E o portal de entrada para esse local foi criado no formato de uma pérola negra, escondida dentro do olho direito de Inuyasha, conforme o desejo de Inu no Taisho. Assim, desde seu primeiro suspiro, Inuyasha foi marcado pela insegurança e pela sensação de abandono. Criado sob a amorosa porém frágil proteção de Izayoi, ele jamais conheceu o calor do afeto paterno. Inu no Taisho havia deixado apenas o vazio de seu desaparecimento e o peso de um legado que o filho não podia compreender. Desta forma, o pequeno Mei yokai cresceu perdido em uma profunda solidão, sendo desprezado pelos humanos e pelos próprios yokais. Os humanos, carregados de medo, viam em Inuyasha apenas suas garras afiadas e suas orelhas pontiagudas, lançando sobre ele pedras e maldições. Os yokais, por sua vez, o rejeitavam e o perseguiam diante de seu sangue híbrido. No meio desse turbilhão de rejeição, Izayoi era seu único refúgio em um universo que parecia conspirar contra sua existência. Porém, enquanto Inuyasha ainda aprendia a entender sua própria dor, Izayoi morreu, deixando em seu lugar apenas um vazio que nenhum grito de fúria poderia preencher. Órfão e desamparado, o jovem meio yokai carregou não apenas a perda da mãe, mas a impressão de que estava condenado a uma rejeição eterna. Sozinho e incapaz de se defender, Inuyasha era frequentemente forçado a se esconder sempre que encontrava um yokai hostil. Assim, ele foi desenvolvendo uma personalidade cada vez mais agressiva, se tornando recluso especialmente na noite da lua nova, período em que ele perdia seus poderes de yokai e se tornava um ser humano comum. Inuyasha nunca dormia durante a lua nova, para evitar que sua fraqueza fosse conhecida, evitando ser surpreendido por um ataque inimigo. Com o passar do tempo, Inuyasha foi ficando obcecado em se tornar cada vez mais forte. A criança que costumava fugir das ameaças foi se transformando em um guerreiro obstinado, obcecado por apagar sua vulnerabilidade através de sua própria força. Cada derrota, cada humilhação sofrida na infância ecoavam em sua mente como um fantasma a ser exorcizado. Foi então que os rumores sobre a Joia de Quatro Almas chegaram até Inuyasha. Um tesouro inestimável capaz de conceder um poder absoluto, transformando até mesmo um mero yokai como ele em um yokai completo com um poder incomparável. Para Inuyasha, aquela não era apenas a Joia de Quatro Almas, mas sim uma forma para finalmente conquistar o respeito que sempre lhe foi negado desde o seu nascimento. Porém, seu desejo de se tornar um yokai completo foi impedido pela jovem sacerdotisa Kikyo.
a pessoa responsável por purificar e proteger a Joia de 4 Almas e que possuía um poder espiritual tão puro quanto implacável. Por diversas vezes, Inuyasha tentou tomar a Joia de 4 Almas, mas cada tentativa de roubo terminava com o meio yokai derrotado e ao mesmo tempo fascinado por aquela humana que o enfrentava sem o menor temor. Kikyo, por sua vez, via em Inuyasha algo além da fera selvagem que todos enxergavam. Ela reconhecia a dor da solidão que espelhavam suas próprias emoções. Aos poucos, entre confrontos e tréguas, foi nascendo um vínculo afetivo entre o meio yokai e a sacerdotisa. Porém, conforme o sentimento de Kikyo crescia em relação a Inuyasha, os seus poderes espirituais começavam a diminuir. Foi então que a sacerdotisa cogitou usar a Joia de 4 Almas não para transformar Inuyasha em um yokai completo, mas para torná-lo um ser humano. Embora estivesse inseguro, Inuyasha se permitiu sonhar pela primeira vez, refletindo que talvez houvesse redenção até mesmo para um meio yokai como ele. O simples sonho de abandonar sua jornada solitária e construir uma vida em comum enchia tanto Inuyasha quanto Kikyo de uma esperança genuína, algo que eles nunca imaginavam conseguir. Entretanto, essa delicada relação foi completamente destruída por Naraki, um meio yokai nascido da fusão entre o bandido humano Onigumo e uma horda de yokais cujo coração doentio ardia de obsessão por Kikyo. Então, Naraki arquitetou um plano repleto de ilusões e mentiras, fazendo com que Inuyasha acreditasse que Kikyo jamais teve a intenção de viver com ele e que sua real intenção era apenas destruí-lo. Essa traição cortou o coração de Inuyasha de uma forma mais profunda do que qualquer lâmina poderia cortar. Cego pela dor, Inuyasha atacou a aldeia da sacerdotisa, tomando a Joia de 4 Almas à força. Kikyo, ferida mortalmente pela falsa versão de Inuyasha criada por Naraki, reuniu suas últimas forças para selar seu amado na Árvore Sagrada das Eras. Mesmo no auge de sua fúria, mesmo acreditando ter sido enganado, o coração de Inuyasha ainda pertencia a Kikyo. E quando a flecha sagrada o atingiu, foi o amor, não o ódio, que manteve em seu último pensamento. À beira da morte, Kikyo instruiu sua irmã mais nova, Kaede, a queimar a Joia de 4 Almas junto com seu corpo para que ninguém mais pudesse usá-la para fins malignos. E apesar de ser selado acreditando que havia sido traído, Inuyasha ainda amava Kikyo. "50 anos depois, Agome Higurashi, considerada a reencarnação de Kikyo, chegou até a Era Feudal através do Poço Devorador de Ossos, fazendo com que a Joia de 4 Almas ressurgisse novamente. A presença da joia foi capaz de atrair diversos yokais. Desta forma, Agome foi atacada por uma centopeia gigante. Nesse momento, Inuyasha despertou de seu feitiço e ao ver Agome pela primeira vez, ele acabou confundindo a jovem com a sacerdotisa Kikyo. Mas seu olfato apurado aprovou que eram de fato pessoas diferentes. Ainda assim, Inuyasha despejou em Agome todo o sentimento de mágoa, ódio e rancor que estavam guardados em seu coração devido à suposta traição de Kikyo. Com sua vida em perigo, Agome retirou o selo que lacrava Inuyasha para que ele ajudasse a derrotar a gigante centopeia. Mas logo após derrotar o yokai, Inuyasha atacou Agome para roubar a Joia de 4 Almas. Ciente do perigo, Kaede, a irmã mais nova de Kikyo, que se tornou uma velha sacerdotisa depois de 50 anos, rapidamente lançou um feitiço de colar mental, permitindo que Agome subjugasse Inuyasha ao dizer a palavra "Senta!". Sendo incapaz de remover o colar, o meio yokai se tornou impotente na presença de Agome. Ainda assim, Inuyasha não desistiu de roubar a joia, permanecendo próximo a Agome, esperando surgir uma oportunidade ideal. Porém, em um momento de distração, um yokai corvo conseguiu roubar a Joia de 4 Almas e ao tentar recuperá-la, atirando uma flecha no yokai, Agome acidentalmente quebrou a joia em diversos fragmentos, que se espalharam por todas as partes. Com a intenção de se tornar um yokai completo, Inuyasha não teve outra opção a não ser se unir a Agome para reunir todos os fragmentos, uma vez que a jovem possuía a capacidade de sentir a presença da Joia de 4 Almas. Mas essa busca logo precisou ser interrompida, quando Sesshomaru, o irmão mais velho de Inuyasha, veio para reclamar a poderosa espada Tessaiga, a herança deixada por Inu no Taisho. Sem saber da existência da espada, Inuyasha foi surpreendido pelo ataque de seu irmão. O velho Myuga, um dos companheiros de Inu no Taisho e atual servo de Inuyasha,
se aliou a Agome na tentativa de ajudar o meio yokai. Ainda assim, Sesshomaru conseguiu extrair a pérola negra que estava dentro da pupila do olho direito de Inuyasha, abrir o portal que levava ao túmulo de Nunotaisho e chegar até a Tessaiga. Furioso com seu irmão, Inuyasha perseguiu Sesshomaru até o túmulo de seu pai junto com Agome e Myuga, com o objetivo de fazer seu irmão pagar por tudo que ele havia feito. Porém, para a surpresa de todos, a Tessaiga rejeitou completamente Sesshomaru por ele ser um yokai completo, aceitando ser manejado apenas por Inuyasha após o meio yokai decidir usá-la para proteger Agome. Então, durante uma intensa batalha pela espada, Inuyasha conseguiu desferir um golpe capaz de cortar o braço esquerdo de Sesshomaru, que estava em sua forma demoníaca, um gigantesco e feroz cão branco, obrigando seu irmão a se retirar do combate. Assim, Inuyasha adquiriu uma nova arma que seria vital na sua busca pelos fragmentos da Joia de 4 Almas. Com o passar do tempo, depois de reunir algumas frações da joia, Inuyasha se deparou com Shippo, um pequeno filhote de yokai raposa que teve seu pai morto pelos perigosos irmãos Relâmpago, Riten e Manten, que detinham juntos 5 fragmentos da Joia de 4 Almas. Após os irmãos Relâmpago sequestrarem Agome, Inuyasha enfrentou Riten e Manten em uma dura batalha, derrotando os 2 yokais, salvando Agome e recuperando os fragmentos da joia. Desde então, Shippo começou a acompanhar Inuyasha e Agome em sua jornada, mesmo contra a vontade do meio yokai. À medida em que a busca pelos fragmentos da joia se tornava cada vez mais difícil e perigosa, o vínculo entre Inuyasha e Agome se fortalecia. Então, durante um confronto com um grupo de yokais aranha, Agome percebeu que Inuyasha havia perdido completamente seus poderes de yokai e até sua aparência estava diferente. Foi então que a jovem descobriu que, por ser um meio yokai, Inuyasha se transformava em um ser humano comum toda a primeira noite de lua nova do mês, adotando uma aparência humana com longos cabelos negros durante uma noite inteira, ficando vulnerável a ataques inimigos. Nem mesmo a Tessaiga se transformava nessa situação. Durante toda a sua vida, Inuyasha sempre escondeu esse segredo, pois temia que algum inimigo aproveitasse esse momento de fraqueza para atacá-lo. Porém, diferente das outras pessoas, Agome permaneceu ao lado de Inuyasha, dando todo o apoio necessário enquanto ele permanecia em sua forma humana. Assim, foi se desenvolvendo um forte laço de afeto entre eles. Então, com o nascer do sol, Inuyasha conseguiu recuperar seus poderes e derrotar os yokais aranha, reunindo uma grande parte da Joia de 4 Almas. Tempos depois, enquanto Inuyasha se concentrava em recuperar os fragmentos da joia, uma velha bruxa conhecida como Urasui roubou os restos mortais de Kikyo e sequestrou Agome na intenção de usar sua alma para reviver a sacerdotisa. Porém, no meio do processo, Kikyo despertou, tomando de volta o controle de sua consciência e derrotando a velha bruxa. E para a surpresa de Inuyasha, Kikyo revivida o atacou carregando um forte ódio, acreditando que o meio yokai era um traidor. Mas com seu corpo enfraquecido, Kikyo acabou caindo de um penhasco e Inuyasha não conseguiu salvá-la, nem mesmo localizar seu paradeiro. O retorno de Kikyo abalou completamente o coração de Inuyasha, reacendendo os sentimentos do passado. Ainda assim, ele continuou sua busca pela Joia de 4 Almas, fazendo com que seu caminho cruzasse com Miroki, um jovem monge que revelou tudo sobre a existência de Naraki. Com isso, Inuyasha descobriu que foi esse vilão o responsável por semear o ódio entre ele e Kikyo há 50 anos atrás. Além disso, o meio yokai descobriu que Naraki também estava reunindo os fragmentos da joia. Determinado a destruí-lo, Inuyasha ganhou um novo propósito, e Miroki, compartilhando do mesmo objetivo, decidiu se juntar à sua jornada. Entretanto, Inuyasha foi surpreendido quando Naraki selou uma aliança com Sesshomaru ao oferecer um braço humano com um fragmento da Joia de 4 Almas. Com isso, Sesshomaru finalmente conseguiu empunhar a Tessaiga e buscar sua vingança. Conforme o plano de Naraki, Sesshomaru roubou a espada de Inuyasha, revelando todo o poder destrutivo da Tessaiga. Uma demonstração que evidenciou a imensa diferença de força entre os dois irmãos. Miroki, Shippo e Agome tentaram ajudar Inuyasha, mas Sesshomaru era muito superior. Mesmo em desvantagem, o meio yokai não desistiu e após receber um ataque de Sesshomaru, Inuyasha aproveitou a oportunidade e arrancou o braço que continha o fragmento da joia, recuperando sua espada. Mesmo muito ferido, Inuyasha estava preparado para retalhar seu irmão.
Sem condições de manusear a Tessaiga, Sesshomaru foi forçado a bater em retirada. Ao perceber que o braço que Naraki havia lhe oferecido estava consumindo seu corpo e colocando sua vida em risco, Sesshomaru jurou se vingar e passou a caçar Naraki. Depois de testemunhar o verdadeiro poder da Tessaiga, Inuyasha percebeu que precisava se fortalecer para dominar completamente sua espada. Somente assim ele poderia proteger Agome das constantes armadilhas de seu inimigo. E em uma dessas armadilhas, Inuyasha conheceu Sango, uma habilidosa caçadora de yokais. Naraki fez com que Sango acreditasse que Inuyasha havia exterminado seu clã. Mas depois de descobrir a verdade, a caçadora de yokais se uniu ao grupo de Inuyasha para vingar sua família e salvar seu irmão Kohaku, que estava sendo manipulado por Naraki. Com o tempo, Inuyasha foi deixando de ser a figura solitária que costumava ser. Cercado por companheiros leais que não o julgavam por ser um meio yokai, ele passou a confiar e se apegar ao seu grupo. Aos poucos, seus medos e inseguranças foram se transformando, dando lugar a um crescimento emocional guiado por laços verdadeiros. Por outro lado, o anseio em derrotar Naraki estava cada vez maior. Os ataques sorrateiros de seu grande inimigo estavam ficando cada vez mais frequentes e perigosos. Então, ao ser pressionado por um exército de yokais, Inuyasha foi capaz de desferir um ataque extraindo todo o poder da Tessaiga pela primeira vez, derrotando todos os inimigos com um único ataque. Depois de sentir todo o poder de sua espada, Inuyasha passou a procurar alguma forma de dominar esse novo poder. Foi então que Totousai o Ferreiro se apresentou diante de Inuyasha em busca de proteção, pois Sesshomaru o perseguia, insatisfeito com sua espada a Tenseiga, tentando forçá-lo a criar uma nova lâmina. Sem alternativa, Inuyasha enfrentou seu irmão em uma dura batalha. Em clara desvantagem durante a luta, Inuyasha finalmente conseguiu aprender sobre a Ferida do Vento, uma técnica devastadora capaz de derrotar 100 yokais de uma única vez. Esse poderoso golpe atingiu diretamente Sesshomaru, que só conseguiu sobreviver graças à sua espada Tenseiga. Logo após o confronto com seu irmão, Inuyasha e seus amigos entraram em conflito com a tribo dos Yokais Lobo, liderados por Kuga, que possuía alguns fragmentos da joia. O líder dos Yokais Lobo se apaixonou por Agome, declarando seus sentimentos abertamente. Essa atitude despertou um enorme ciúme em Inuyasha, que passou a enxergar Kuga como um rival a ser superado. Naraki, por sua vez, aumentava cada vez mais seu poder, criando Kana e Kagura, dois yokais gerados de seu próprio corpo, além de desenvolver a habilidade de criar poderosas barreiras que protegiam tanto seu corpo quanto seu castelo. Em mais um de seus planos sorrateiros, Naraki tentou usar os yokais lobo contra Inuyasha, ordenando que Kagura matasse os companheiros de Kuga, colocando toda a culpa no meio yokai. Depois de uma violenta batalha, Kuga descobriu toda a armação de Kagura e jurou se vingar de Naraki. Logo em seguida, Inuyasha foi atacado novamente, mas dessa vez ele precisou enfrentar Kana, a encarnação silenciosa e sem emoção de Naraki, que tinha a capacidade de refletir qualquer ataque através de seu espelho. Desconhecendo as habilidades de Kana, Inuyasha foi surpreendido ao ter a Ferida do Vento devolvida contra ele, sendo atingido por seu próprio golpe e ficando gravemente machucado. Aproveitando a vulnerabilidade de Inuyasha, ainda debilitado pelos seus ferimentos, Naraki criou uma nova criatura, o terrível Yokai Goshinki. Forçado a enfrentá-lo, Inuyasha logo se viu em desvantagem, e durante o confronto, Goshinki conseguiu destruir a Tessaiga, deixando Inuyasha completamente indefeso. Mas no momento em que estava prestes a ser morto, o sangue yokai de Inuyasha despertou, dominando totalmente seu corpo e mente, o transformando em uma criatura assustadora. Nessa nova forma, ele destruiu Goshinki com facilidade, mas perdeu sua sanidade, não distinguindo amigos de inimigos. Felizmente, Agome conseguiu trazer sua consciência de volta, impedindo que ocorresse uma tragédia. Depois desse incidente, Miyuga revelou que além de ser uma arma, a Tessaiga também ajudava a manter o sangue yokai de Inuyasha sob controle. Temendo perder a consciência e se transformar novamente, Inuyasha procurou Totousai para que ele consertasse sua espada. Então o ferreiro precisou utilizar o canino do próprio Inuyasha, e isso fez com que a espada ficasse muito mais pesada e difícil de manejar. Ao saber que a Tessaiga havia sido quebrada, Sesshomaru mandou Kaijinbo, um ex-discípulo de Totousai, forjar uma espada usando os dentes de Goshinki, dando origem à poderosa e maligna Toukijin.
A energia da espada corrompeu o Gaijinbo, que foi manipulado para atacar Inuyasha. Mas o ferreiro acabou sendo derrotado. Sesshomaru então tomou posse da Toukijin, e para testá-la desafiou seu irmão. Com dificuldades para manejar a Tessaiga, Inuyasha decidiu lutar sem sua espada. Durante o confronto, seu sangue yokai despertou novamente, surpreendendo até mesmo Sesshomaru. Ciente do perigo, Agome e os outros conseguiram intervir rapidamente e fugiram com Inuyasha. Kikyo descobriu que Naraki ainda guardava em si o coração humano de Onigomo, a origem de sua existência como Mei Yokai. Ao tentar agir por conta própria, a sacerdotisa acabou caindo em uma armadilha, mas Inuyasha conseguiu salvá-la. Nesse reencontro, marcado por tensão e memórias não cicatrizadas, os sentimentos que Inuyasha havia suprimido por mais de 50 anos finalmente vieram à tona. Diante de Kikyo, ele não conseguia conter a emoção e confessou o amor que ainda carregava por ela. No entanto, sem que ele soubesse, Agome presenciou tudo. E dessa vez, foi ela quem teve de lidar com o peso do ciúme e da insegurança, diante de um passado que ainda não havia sido completamente deixado para trás. Continuando sua busca por Naraki, Inuyasha e seus amigos encontraram um vilarejo atacado por bandidos liderados por um yokai mariposa. Ainda incapaz de controlar a Tessaiga devido ao excesso de peso, Inuyasha foi ferido e separado de sua espada. Sem defesa, seu sangue yokai despertou mais uma vez, de forma ainda mais brutal, fazendo perder completamente o controle. Nessa forma, Inuyasha derrotou o yokai mariposa e massacrou os bandidos humanos, dominado por um instinto violento. Nessa forma, Inuyasha não sentia medo, dor ou qualquer outro sentimento, apenas um desejo incontrolável de lutar. Porém, Sesshomaru apareceu e conseguiu detê-lo, derrotando completamente o meio yokai. Depois de recobrar a consciência, ao ver suas mãos manchadas de sangue, Inuyasha compreendeu o perigo de se tornar um yokai completo. Determinado a controlar seu poder, ele procurou Totousai em busca de uma forma de dominar a Tessaiga. O ferreiro sugeriu que Inuyasha derrotasse o poderoso Ryukosei, o mesmo yokai que foi selado e que havia ferido mortalmente seu pai no passado. Através de seus insetos venenosos, Naraki soube da intenção de Inuyasha. Então, o próprio vilão rompeu o selo de Ryukosei, iniciando uma luta entre Inuyasha e o yokai dragão. No início da batalha, ficou claro que Ryukosei era muito mais poderoso. Seu corpo era extremamente resistente. Inuyasha, sem dominar a Tessaiga, não conseguiu causar dano algum. E depois de ser encurralado, seu sangue de yokai despertou novamente, aumentando sua força, mas nem assim Inuyasha foi capaz de enfrentar Ryukosei. No entanto, determinado a não ser consumido por seu sangue yokai, Inuyasha empunhou a Tessaiga com convicção, criando uma verdadeira conexão com sua espada, como se a Tessaiga fizesse parte de seu próprio corpo. Assim, a espada se tornou mais leve em suas mãos, permitindo que a ferida do vento fosse usada naturalmente. Ainda assim, Ryukosei resistiu aos ataques. Somente quando Inuyasha usou a Tessaiga para repelir um poderoso ataque inimigo, devolvendo a energia sinistra de Ryukosei contra ele próprio, o yokai dragão foi derrotado. Totousai então revelou que Inuyasha havia utilizado a técnica suprema da Tessaiga, a onda explosiva. Uma habilidade capaz de refletir a energia sinistra de um yokai contra ele mesmo. Com isso, Inuyasha finalmente conseguiu dominar a Tessaiga. Com seus novos poderes e habilidades, Inuyasha direcionou todo o seu esforço para encontrar o castelo de Naraki. Durante sua busca, ele enfrentou a encarnação de Onigomo, que havia sido expulsa do corpo de Naraki, e agora, com vida própria, tentava recuperar suas próprias memórias. Após uma dura batalha, Inuyasha derrotou Onigomo, mas Kaguro o salvou e o levou de volta a Naraki. Inuyasha os perseguiu, iniciando outro confronto, mas Naraki, ao reabsorver Onigomo, recuperou seu poder total. Nessa forma, nem mesmo todo o poder da Tessaiga foi capaz de superar a barreira de Naraki. Reconhecendo a necessidade de fortalecer a espada, Inuyasha procurou Totousai para aprender como tornar a Tessaiga forte o suficiente para romper qualquer barreira. O ferreiro sugeriu que Inuyasha usasse sua espada para absorver o poder dos yokais morcegos, mestres em criar barreiras. Ao encontrá-los, Inuyasha conheceu Shiori, uma meia yokai usada por seu avô Taigoku Maru como fonte de poder. Vendo na pequena yokai os mesmos sofrimentos que enfrentou por ser um mestiço, Inuyasha decidiu protegê-la ao invés de matá-la.
Após derrotar Taigoku Maru, Shiori lhe ofereceu o cristal com o sangue dos yokais morcegos. Ao destruí-lo, a Tessaiga absorveu seu poder, ganhando a capacidade de romper barreiras e assumindo a forma de uma poderosa lâmina vermelha. Com sua nova técnica consolidada, Inuyasha e seus amigos partiram para enfrentar Naraki novamente. Mas o vilão já havia traçado um plano para absorver Sesshomaru e aumentar seu poder. Para atraí-lo, Naraki ordenou que Kagura sequestrasse Rin, uma jovem órfã que passou a seguir Sesshomaru. Com seu olfato apurado, Inuyasha localizou o castelo e destruiu a barreira com a Tessaiga vermelha. Durante o confronto entre Sesshomaru e Naraki, o vilão notou o poder de Inuyasha e enviou Kagura para impedi-lo. Mas a yokai permitiu a passagem de Inuyasha, pois seu maior anseio era sua própria liberdade. Então, ao encontrar Naraki, Inuyasha atacou com a ferida do vento, destruindo o corpo do vilão e libertando Sesshomaru. Juntos, os irmãos lançaram um poderoso ataque que feriu gravemente o corpo de Naraki. No entanto, o vilão conseguiu fugir em uma nuvem de miasma, utilizando Rin como distração para impedir Sesshomaru de persegui-lo. Após a batalha, Inuyasha sabia que Naraki não poderia ter ido longe devido aos seus ferimentos. Seguindo os rastros de energia maligna, ele e seus amigos chegaram ao Monte Hakurei, um local sagrado protegido por uma barreira purificadora criada pelo monge Hakushin, onde nenhuma energia maligna poderia existir. No entanto, Naraki corrompeu a alma do monge e usou o Monte Hakurei como refúgio para construir um novo corpo. Para se proteger, ele reviveu o temido Exército dos Sete, utilizando os fragmentos da Joia de 4 Almas. Kuga foi o primeiro a derrotar um dos membros do Exército dos Sete, o gigante Kyokotsu. Em seguida, Inuyasha enfrentou o excêntrico Jakotsu, mas a luta foi interrompida pelo manipulador de veneno Mukotsu, que intoxicou Sangô e Miroki, além de sequestrar a Gomi. Mas Sesshomaru apareceu e conseguiu derrotar Mukotsu. Enquanto Miroki, Sangô e Gomi se recuperavam das toxinas, Inuyasha conseguiu derrotar Jinkotsu. Porém, ao reencontrar seus amigos num templo, ele foi enganado por Renkotsu, que havia se disfarçado de cuidador após matar os monges do local. Com a chegada de Jinkotsu, que ainda estava vivo, Renkotsu revelou sua traição e incendiou o templo. Inuyasha usou a ferida do vento para derrotar Jinkotsu mais uma vez, mas deixou Renkotsu fugir para poder salvar seus amigos. Ao ver a Gomi e os outros desacordados sem conseguir respirar, Inuyasha ficou devastado por não conseguir protegê-los. Felizmente, Myuga salvou a Gomi, Sangô e Miroki ao sugar o veneno de seus corpos. Aliviado e muito emocionado, Inuyasha chorou pela primeira vez, surpreendendo a todos. Kuga ainda o repreendeu por deixar a Gomi em perigo e Inuyasha não questionou, apenas aceitou a culpa e prometeu proteger a Gomi. Seguindo o rastro de um dos fragmentos da joia, Inuyasha chegou a uma vila onde conheceu Suikotsu, um membro do Exército dos Sete com dupla personalidade, um médico gentil e um assassino cruel. Confuso com a bondade de Suikotsu, Inuyasha hesitou em atacá-lo, mas Renkotsu, Jakotsu e o reconstruído Jinkotsu invadiram a vila para recrutar seu aliado. Jakotsu conseguiu despertar o lado maligno de Suikotsu, e Inuyasha precisou enfrentá-lo. No entanto, no meio do combate, o médico voltou a assumir o controle, fazendo os mercenários recuarem, levando Suikotsu com eles para encontrar seu líder Bankotsu. Inuyasha e seus amigos escalaram o Monte Hakurei em busca de Naraki. Durante o caminho, Inuyasha enfrentou Bankotsu, mas o líder dos mercenários recuou após sua espada Banryu ser danificada pela ferida do vento. Com um grupo de mercenários reunidos, eles receberam ordens de Kana e Kohaku para eliminar Inuyasha e Sesshomaru. Bankotsu usou os fragmentos da joia roubadas de Agomi para fortalecer sua espada. Então, os mercenários se dividiram para perseguirem seus alvos. No templo de Hakushin, Bankotsu confrontou Inuyasha novamente. No entanto, a aura purificadora do local e o poder dos fragmentos de Bankotsu deixaram Inuyasha em desvantagem. Miroki suspeitou que o monge Hakushin estivesse aliado a Naraki, e durante o momento crítico da luta, Agomi conseguiu acertar uma flecha purificadora em Bankotsu. Com sua vida em risco, o líder dos mercenários foi teletransportado para o interior do Monte Hakurei pelo poder do monge Hakushin. Kikyo tentou se aproximar do Monte Hakurei, mas foi impedida pela barreira purificadora. Enquanto isso, Kuga e Sesshomaru conseguiram entrar no local em busca de Naraki.
Miroki e Sango seguiram explorando a montanha enquanto Inuyasha e Yagome ficaram para trás com Shippo e Kirara. Kuga foi emboscado por Renkotsu e Jinkotsu. Durante a batalha, Jinkotsu se sacrificou para salvar Renkotsu, deixando Kuga gravemente ferido. Renkotsu escapou e ficou com um fragmento da joia de Jinkotsu. Inuyasha e Yagome chegaram a tempo de salvar Kuga. Jakotsu e Suikotsu atraíram Sesshomaru para dentro da barreira usando Rin como isca. Sesshomaru atacou os dois ao mesmo tempo, mas eles conseguiram sobreviver. Porém, Kikyo apareceu e derrotou Suikotsu com uma flecha purificadora, mas Jakotsu fugiu com um fragmento da joia. Miroki e Sango chegaram ao topo do Monte Hakurei e encontraram Kagura, confirmando a presença de Naraki. Inuyasha subiu a montanha para alcançá-los, deixando Yagome, Shippo e Kirara cuidando de Kuga. No caminho, seus poderes de yokai foram purificados, fazendo com que ele retornasse à sua forma humana. Nesse estado vulnerável, Inuyasha foi atacado por Jakotsu. Enquanto isso, Miroki e Sango encontraram um monge Hakushin, que confirmou estar ajudando Naraki. Jakotsu torturava Inuyasha enquanto Renkotsu observava esperando a oportunidade para roubar o fragmento da joia. Quando Miroki e Sango conseguiram destruir a barreira do monte, Inuyasha recuperou seus poderes de yokai e derrotou Jakotsu com a ferida do vento. Aproveitando a situação, Renkotsu roubou o fragmento de Jakotsu, mas foi morto por Bankotsu, que tomou todos os fragmentos da joia dos seus antigos companheiros, aumentando imensamente o seu poder. Então, finalmente, Inuyasha enfrentou Bankotsu em uma batalha decisiva. Inicialmente em desvantagem na luta, Inuyasha conseguiu remover alguns fragmentos da joia de seu inimigo, equilibrando o confronto. E com o poder da onda explosiva, Inuyasha conseguiu derrotar Bankotsu e reencontrar Yagome. Apesar da derrota do exército dos Sete, Naraki teve tempo suficiente para construir um novo corpo, agora muito mais poderoso e protegido por uma barreira que nem a Tessaiga conseguia romper. Ele também removeu seu coração humano, criando a Kago, um novo yokai. Sem sua parte humana para limitar suas ações, Naraki atacou violentamente Kikyo, fazendo Inuyasha acreditar que ela havia morrido. Abalado, ele passou a procurá-la desesperadamente, até saber por um monge que Kikyo havia sobrevivido. Porém, a informação era na verdade uma armadilha criada por Akago, para afastar Inuyasha de Yagome e corromper a jovem com um fragmento impuro da joia. No entanto, ao refletir sobre os seus sentimentos e admitir seu amor por Inuyasha, Yagome conseguiu rejeitar o fragmento corrompido. Nesse momento, Inuyasha apareceu para salvá-la e atacou Akago com a ferida do vento, mas o golpe foi refletido criando a oportunidade para Akago fugir. Enquanto isso, Naraki já havia reunido quase todos os fragmentos da joia, restando apenas os 2 fragmentos de Kuga, o fragmento que mantinha Kohaku vivo e o último fragmento localizado na fronteira entre o mundo dos vivos e dos mortos, no túmulo de Inu no Taisho, onde a Tessaiga foi originalmente guardada. Em busca do último fragmento da joia, Hakudoshi, uma encarnação de Naraki, criada após Akago ser cortada ao meio pelo monge Shinzen, enviou Kagura para enganar o grupo de Inuyasha, dizendo que no Reino do Fogo havia um portão que levava ao mundo dos mortos. Inuyasha seguiu imediatamente para o local, mas descobriu que apenas os mortos podiam atravessar o portão. Ainda assim, Yagome conseguiu confirmar que o último fragmento da joia realmente estava naquela fronteira. Enquanto isso, Naraki fez um pacto com a princesa Abi para usar suas aves demoníacas e abrir um caminho até o último fragmento da joia. Inuyasha e seus amigos continuaram enfrentando os inimigos enviados por Naraki, até que Yagome descobriu que Kikyo ainda estava viva, embora estivesse gravemente ferida. Então a jovem decidiu purificar a alma da sacerdotisa para salvá-la. Pouco depois, Inuyasha foi chamado pelos coletores de alma de Kikyo. Então a sacerdotisa lhe entregou uma flecha especial feita com a terra da caverna de Onigomo, capaz de ferir mortalmente Naraki, e pediu ainda que ele entregasse a flecha para Yagome, pois ela saberia o momento certo de usá-la. Enquanto isso, a princesa Abi, com planos de trair Naraki, usou suas aves demoníacas para coletar sangue humano e curar sua mãe, a rainha Tekei. Ao recuperar suas forças, a rainha decidiu destruir Naraki, mas o vilão se antecipou, matando a mãe e filha. Usando o sangue da rainha, Naraki abriu um portal até a fronteira entre o mundo dos vivos e dos mortos. Inuyasha e seus amigos seguiram o inimigo até o túmulo de Inu no Taisho, mas foram atacados por Hosenki,
o yokai que protegia o último fragmento da joia e que havia sido corrompido por Naraki. Então Inuyasha passou a enfrentá-lo em uma dura batalha. Porém, o resistente corpo de Hosenki começou a se enfraquecer por causa do fragmento corrompido da joia, permitindo que Naraki se aproximasse para recuperá-lo. No entanto, Sesshomaru surgiu no túmulo de Nuno Taisho, conseguindo atravessar o portão do outro mundo graças ao poder da Tenseiga, tomando a frente na batalha enfrentando Naraki. Mas apesar de seus poderosos ataques, Sesshomaru não conseguiu romper a barreira do inimigo. Com o túmulo tomado por Miasma, Agome e os outros estavam correndo perigo. Ao perceber a determinação de Inuyasha em proteger seus amigos, Hosenki imbuiu na Tessaiga a habilidade de criar lanças de diamantes. Com esse novo poder, Inuyasha conseguiu quebrar a barreira de Naraki, permitindo que Sesshomaru desferisse um ataque que reduziu o corpo do vilão em pedaços. Em seguida, Agome disparou a flecha sagrada de Kikyo, que purificou o fragmento da joia. Ainda assim, Naraki conseguiu escapar ao se transportar para a barreira de Hakudoshi. Após a fuga de Naraki, Inuyasha e seus amigos deixaram o outro mundo com o último fragmento da joia. No entanto, Inuyasha se sentia frustrado por ainda não saber como derrotar Naraki. Foi então que Kikyo revelou que a chave para vencer o vilão era seu coração, que estava com a Kago. Inuyasha descobriu que Naraki havia roubado a pedra Fuyoheki, uma pedra mística capaz de ocultar completamente a energia yokai, tornando impossível localizar a Kago e o coração de Naraki. Enquanto isso, Hakudoshi criava Moriomaru, um ser sem personalidade, composto por diversos yokais e que foi usado para proteger a Kago. Porém, o próprio bebê demoníaco tomou o controle de Moriomaru e passou a absorver ainda mais demônios, se tornando cada vez mais forte. Ciente que Hakudoshi, Kagura e a Kago planejavam traí-lo, Naraki decidiu eliminá-los antes que se tornassem uma ameaça real. Para isso, o vilão armou uma emboscada e removeu a barreira de proteção de Hakudoshi no momento em que ele enfrentava Inuyasha e seus amigos, permitindo que Miroki o derrotasse com um buraco do vento. Em seguida, Naraki eliminou Kagura logo após devolver seu coração e sua liberdade. Com seu inimigo cada vez mais forte, Inuyasha buscou desenvolver novas habilidades. Seguindo o conselho de Totousai, ele enfrentou o portador da espada Daki, que absorvia a energia Yoki. Após uma dura batalha, Inuyasha conseguiu vencer e sua Tessaiga ganhou a habilidade de absorver energia Yoki, adquirindo poderosas escamas de dragão. Depois de obter a nova habilidade da Tessaiga, Inuyasha enfrentou Moriomaru com a ajuda de Kuga. No entanto, ao absorver a energia Yoki, a espada ficava extremamente quente, queimando suas mãos, e Inuyasha não conseguia controlá-la. Moriomaru, percebendo que sua vida estava em risco, fugiu do combate. Depois da luta, Inuyasha procurou Totousai novamente. O ferreiro explicou que a Tessaiga estava mais poderosa, mas que Inuyasha também precisava se fortalecer para dominá-la. Seguindo o conselho de Totousai, Inuyasha buscou o lendário ferreiro Yorei Taisei. Ao passar por vários desafios e desenvolver a habilidade de enxergar o vórtice de energia Yoki, Inuyasha finalmente conseguiu controlar os poderes da Tessaiga com escamas de dragão. Naraki, por sua vez, decidiu recuperar seu corpo completo enfrentando Moriomaru, mas acabou sendo absorvido por ele. Logo em seguida, Inuyasha e seus amigos enfrentaram Moriomaru, mas o poder da pedra Fuyoheki, em posse de Akago, impediu Inuyasha de localizar o ponto fraco do inimigo. Ainda assim, Moriomaru fugiu ao perceber que estava em desvantagem. Mas para a surpresa de todos, Naraki emergiu de dentro de Moriomaru, o destruindo de dentro para fora e absorvendo a Kago logo em seguida. Miroki tentou usar seu buraco do vento para derrotar Naraki, porém só conseguiu sugar a pedra Fuyoheki, ficando gravemente ferido pelo miasma do vilão. Inuyasha agiu rápido e fechou o buraco do vento, salvando seu amigo. Naraki fugiu mais uma vez, enquanto Kikyo purificou o veneno de Miroki, salvando a vida do monge. Byakuya, a nova criação de Naraki, tentou pegar o fragmento da joia de Kohaku, mas foi impedido por Sesshomaru. Naraki descobriu que o plano de Kikyo era purificá-lo junto com a joia de 4 almas, e então ele preparou uma armadilha para eliminá-la, criando teias de aranha que se alimentavam de sentimentos negativos envolvendo Kikyo e Agome. Antecipando as ações de Naraki, Kikyo submeteu Agome a um teste onde seus sentimentos em relação à sacerdotisa foram colocados à prova.
Ao confrontar e aceitar seus anseios e emoções, Agome superou o desafio, libertando ambas das teias e recebendo um novo arco da sacerdotisa. Porém, aproveitando a fragilidade de Kikyo, Naraki capturou a sacerdotisa. Após saber disso por Agome, Inuyasha partiu para enfrentar seu inimigo. A jovem revelou tudo o que havia vivido com Kikyo, e Inuyasha reconheceu que o desejo de Agome em salvar a sacerdotisa era a prova de que seu coração era puro. Com o objetivo de completar a Joia de 4 Almas, Naraki tentou absorver Kuga, mas Inuyasha conseguiu impedir. Agome percebeu que o vilão havia escondido um fragmento da joia no corpo de Kikyo, e ao lançar sua flecha em direção à sacerdotisa, ela foi redirecionada contra Naraki. Inuyasha aproveitou o momento para salvar Kuga, porém Naraki conseguiu roubar os fragmentos da perna do Yokai Lobo. Apesar dos esforços do grupo, Naraki conseguiu superar os poderes de Kikyo e corromper novamente a joia, fugindo logo em seguida. Com isso, o último fragmento que restava para completar a joia estava com Kohaku. Enfraquecida, Kikyo não resistiu e morreu nos braços de Inuyasha. Sem deixar Agome perceber, o meio yokai derramou dolorosas lágrimas. Kikyo ficou surpresa, pois nunca tinha visto Inuyasha chorar anteriormente. E então os dois se beijaram antes do corpo de Kikyo desaparecer para sempre. Enquanto tentava corromper por completo a Joia de 4 Almas, Naraki enviou Kana para enfrentar Inuyasha e seus amigos. Usando o poder de seu espelho, ela criou um monstro extremamente perigoso, capaz de copiar os poderes da Tessaiga. Abalado emocionalmente pela morte de Kikyo, o sangue yokai de Inuyasha começou a tomar o controle. No entanto, mesmo transformado, ele conseguiu manter sua consciência durante a luta. Ao longo do combate, Inuyasha percebeu que os ferimentos causados ao monstro refletiam diretamente no corpo de Kana. Aproveitando essa fraqueza, ele canalizou todo o poder da Tessaiga e conseguiu derrotar a criação de Naraki. Mas antes de morrer, Kana revelou que ainda existia um fragmento da joia purificado, e esse fragmento poderia ser usado para purificar a joia toda. Com essa revelação, surgiu uma nova esperança de derrotar Naraki. Após ter sua espada Toukijin destruída em uma batalha contra Moriomaru, Sesshomaru contou com a ajuda de Totousai para despertar uma nova técnica em sua espada Tenseiga, a Onda da Lua das Trevas, um ataque capaz de enviar inimigos diretamente ao inferno. No entanto, essa técnica ainda estava incompleta. Em busca de aperfeiçoar sua nova habilidade, Sesshomaru enfrentou Shishinki, o verdadeiro criador da técnica e inimigo de Inu no Taisho, o pai de Sesshomaru. Durante o confronto, Shishinki demonstrou um controle superior da técnica, criando um círculo perfeito que anulava o ataque de Sesshomaru. Inuyasha e seus amigos chegaram durante a batalha, atraídos pela presença do fragmento da joia de Kohaku. Shishinki então revelou que a espada Tenseiga era na verdade uma parte separada da Tessaiga, e por ser uma espada incompleta, jamais permitiria a Sesshomaru dominar totalmente a Onda da Lua das Trevas. Ao descobrir a verdade sobre sua espada, o sentimento de inveja que Sesshomaru nutria por Inuyasha ficou ainda maior. Porém, no decorrer da batalha contra Shishinki, ao se aproximar da Tessaiga de seu irmão, a Tenseiga reagiu a essa aproximação. Nesse momento, Sesshomaru conseguiu finalmente desferir a Onda da Lua das Trevas em sua forma perfeita, derrotando Shishinki de uma forma devastadora. No entanto, apesar da vitória, Sesshomaru deixou o campo de batalha carregado de ódio e inveja, acreditando que seu pai havia criado as duas espadas para que no futuro elas se unissem e apenas Inuyasha ficasse com a herança. Durante a ausência de Sesshomaru, Naraki atacou Kohaku em busca do último fragmento da joia, mas foi impedido pela barreira deixada por Kikyo. Inuyasha e seus amigos chegaram a tempo de proteger Kohaku e Agome purificou o fragmento que Naraki tentou corromper. Em seguida, o vilão ordenou que Byakuya entregasse a Sesshomaru um fragmento do espelho de Kana, permitindo que ele usasse os poderes da Tessaiga. Mesmo desconfiado da armadilha, Sesshomaru, repleto de inveja, aceitou fazer parte desse jogo sujo. Assim, uma batalha entre Inuyasha e seu irmão foi inevitável. Byakuya teleportou os irmãos para uma outra dimensão para lutarem até a morte. Mesmo usando apenas uma cópia da Tessaiga, Sesshomaru era muito mais forte. Inconformado por não saber o motivo pelo qual seu pai havia deixado uma espada tão poderosa para um mero meio yokai, Sesshomaru decidiu enviar Inuyasha para o inferno usando a Onda da Lua das Trevas na tentativa de descobrir se seu irmão era realmente digno da Tessaiga.
Acreditando em sua vitória, Sesshomaru se desfez da Tenseiga. E com a aproximação das duas espadas, a Tessaiga assumiu a forma da escama de dragão, e com um movimento que surpreendeu Sesshomaru, Inuyasha cortou seu próprio vórtice de energia, resistindo ao ataque de seu irmão. Naraki então assumiu o controle da Tenseiga e atacou Inuyasha com lanças de diamante cheio de miasma. Mas Sesshomaru recuperou sua espada e durante a batalha, o fragmento do espelho de Kana desapareceu, com isso a Tenseiga se quebrou e seu poder foi transferido para a Tessaiga, unificando as duas espadas. Inuyasha desmaiou devido ao miasma de Naraki, mas Sesshomaru o acordou. No último momento, prestes a serem engolidos pelo mundo inferior, Inuyasha usou um novo poder da Tessaiga, abrindo um portal de luz com a ajuda da Tenseiga e salvando ele mesmo e seu irmão. Enquanto isso, a Tessaiga absorveu todos os poderes da Tenseiga, reunindo toda a herança deixada por Inu no Taisho. Preocupado com os sentimentos de Sesshomaru, Inuyasha demonstrou aflição, mas foi repreendido por Totousai, que o aconselhou a focar em dominar os novos poderes da Tessaiga, ressaltando que Sesshomaru certamente encontraria sua própria arma no momento certo. Com Inuyasha cada vez mais poderoso, Naraki armou uma nova cilada, dessa vez direcionada a Agome. Sem conseguir protegê-la, Inuyasha ficou desesperado. No entanto, o plano de Naraki falhou. Em meio à enorme pressão, Agome despertou seu verdadeiro poder espiritual ao unir sua energia com um arco de Kikyo, lançando flechas de imenso poder que fizeram Naraki sentir um medo aterrorizante de Agome. Logo em seguida, Inuyasha retornou ao vilarejo de Kaede para contar sobre a morte de Kikyo. A velha sacerdotisa revelou que agora cabia a Agome concluir a missão deixada por sua antecessora. No entanto, os poderes de Agome continuavam selados. Inuyasha acreditava que isso poderia ser obra de Kikyo, mas Kaede explicou que provavelmente era a influência maligna da Joia de Quatro Almas que estava suprimindo os verdadeiros poderes de Agome. Para destruir definitivamente seus inimigos, Naraki entregou parte de seu corpo à Joia de Quatro Almas, dando origem ao poderoso Magatsuri, a manifestação do mal presente na joia corrompida. Imediatamente, Inuyasha e seus amigos sentiram o surgimento desse poder sombrio. Magatsuri partiu em busca do último fragmento da joia que estava com Kohaku, mas foi interceptado por Sesshomaru, iniciando uma intensa batalha. Durante o confronto, Magatsuri corrompeu o fragmento de Kohaku e feriu o braço direito de Sesshomaru. Inuyasha e seus amigos chegaram para ajudar na batalha. Agome tentou purificar o fragmento, mas foi nocauteada por Magatsuri. Mesmo ferido, Sesshomaru recusou ajuda e ativou sua forma demoníaca para se curar instantaneamente. No entanto, mesmo com todo o seu poder, Sesshomaru não conseguiu derrotar Magatsuri e foi forçado a voltar à sua forma normal. Então Inuyasha se preparou para usar a Onda da Lua das Trevas, mas Magatsuri dividiu seu corpo em várias partes, fazendo Inuyasha desistir do ataque para não ferir seus amigos. Sesshomaru, mesmo machucado, tentou atacar com a Tenseiga, mas foi perfurado e preso por Magatsuri, que tentou absorvê-lo. Ao ver seu irmão em perigo, Inuyasha correu para ajudá-lo, mas em um momento de extrema pressão, Sesshomaru despertou um novo poder, recuperando seu braço esquerdo e brandindo uma nova espada, a Bakusaiga, uma arma capaz de desintegrar completamente o inimigo, superando até mesmo os poderes da Tessaiga. Empunhando a Bakusaiga, Sesshomaru retalhou Magatsuri, mas sua verdadeira forma conseguiu escapar. Inuyasha percebeu que seu irmão só conseguiu desenvolver esse novo poder depois de superar seu apego à herança de seu pai. Totousai reforçou, dizendo que com a Bakusaiga, Sesshomaru havia superado até mesmo os poderes de Inu no Taisho. Após a batalha, Inuyasha e seus amigos retornaram ao vilarejo de Kaede. Agome tentou purificar o fragmento de Kohaku, mas Magatsuri conseguiu selar seus poderes. Enquanto isso, Sesshomaru iniciou uma caçada implacável a Magatsuri. Inuyasha não queria deixar seu irmão lutar sozinho, mas Totousai explicou que apenas a Tenseiga poderia derrotar a verdadeira forma do inimigo. Aproveitando-se da ausência de Sesshomaru, Magatsuri tomou o controle de Kohaku e entregou o último fragmento da joia a Naraki. Apesar dos esforços de Inuyasha e seus amigos, Naraki conseguiu unificar a joia de Quatro Almas. No entanto, Kohaku conseguiu sobreviver graças aos poderes de Kikyo. Com a joia completa fundida ao seu corpo, Naraki atingiu um novo nível de poder, iniciando a batalha final.
Inuyasha e seus amigos entraram no corpo de Naraki para enfrentá-lo. Sesshomaru também se juntou à luta para acabar com seu inimigo e salvar Rin. Dentro de seu corpo, Naraki separou Inuyasha e Agome de Miroki e Sango. Ao se aproximar da Joia de 4 Almas, Inuyasha perdeu o controle e se transformou em um yokai completo, ferindo o braço de Agome. Recuperando parte de sua consciência, ele se afastou da jovem para protegê-la. Naraki então tentou manipular Inuyasha, fazendo ele acreditar que havia matado Agome. Durante esse conflito, Inuyasha encontrou Rin, mas ao tentar proteger a garota, Magatsuri acabou possuindo o corpo de Inuyasha para lutar contra Sesshomaru. Após uma intensa luta entre os irmãos, Agome conseguiu ajudar Inuyasha a recuperar sua consciência. Sesshomaru aproveitou um momento e derrotou Magatsuri com a Tenseiga, desbloqueando o poder espiritual de Agome. Ao perceber que um ponto de luz voltou à Joia de 4 Almas, Naraki confirmou a derrota de Magatsuri. Inuyasha e seus amigos superaram diversas ilusões até finalmente confrontarem o vilão. Inuyasha tentou usar a Onda da Lua das Trevas, mas Naraki se fundiu completamente à joia, tornando-se um só ser, conseguindo desta forma evitar o ataque. Naraki afirmou que mesmo se ele fosse destruído, a joia continuaria existindo. Inuyasha e Agome o confrontaram sobre suas verdadeiras intenções, deixando-o sem resposta. Inuyasha atacou novamente, destruindo boa parte do corpo de Naraki. Ao perceber o desespero do vilão, Sesshomaru aproveitou o momento para causar ainda mais danos com a Bakusaiga. Porém, em um momento de descuido, Byakuya feriu Agome com o poder da Onda da Lua das Trevas absorvido da Tessaiga. Inuyasha reagiu imediatamente e eliminou Byakuya com sua espada. Totalmente enfraquecido, Naraki não sabia explicar como sua chance de vitória havia mudado tanto. Inuyasha, Sango, Sesshomaru e Miroki desferiram seus mais poderosos ataques em Naraki, deixando seu enorme corpo em pedaços, entrando em rota de colisão com a vila de Kaede. A velha sacerdotisa liderou a evacuação da vila, mas o local foi totalmente destruído. Sesshomaru desferiu o golpe final em Naraki com a Bakusaiga e Inuyasha o enviou ao mundo dos mortos usando a Onda da Lua das Trevas. Aproveitando a oportunidade, Agome lançou uma flecha sagrada na Joia de 4 Almas. Então, antes de desaparecer, Naraki revelou que seu maior desejo sempre foi conquistar o coração de Kikyo. Apesar de ser atingido pela flecha de Agome, a joia resistiu ao ataque. Miroki então percebeu que o buraco do vento em suas mãos havia sumido, confirmando a derrota de Naraki. No entanto, a paz durou pouco tempo. A fenda criada pela Onda da Lua das Trevas, usado por Byakuya para ferir Agome, se reabriu e puxou a jovem para dentro da Joia de 4 Almas. Inuyasha tentou salvá-la, mas não conseguiu impedir seu desaparecimento. Logo depois, o Poço Devorador de Ossos desapareceu, revelando que a Joia de 4 Almas ainda estava agindo. Inuyasha percebeu que o desaparecimento de Agome era obra da Joia de 4 Almas, ao se lembrar das palavras de Naraki. Assim, ele abriu um caminho para o submundo com a Tessaiga, chegando até Agome no interior da joia. Diante dessa situação, juntos eles precisavam lidar com uma difícil decisão, que poderia fazer com que a joia se corrompesse novamente. Depois de uma profunda reflexão, Agome finalmente desejou que a Joia de 4 Almas desaparecesse para sempre. Com isso, Midoriko, Naraki e todos os yokais dentro da joia foram purificados e libertados. O Poço Devorador de Ossos reapareceu, Inuyasha voltou para o período feudal, enquanto Agome foi para o presente junto com sua família, sem ao menos ter a chance de se despedirem. 3 longos anos se passaram desde que Agome havia desaparecido dentro da Joia de 4 Almas, voltando ao seu mundo sem deixar qualquer forma de contato. Durante todo esse tempo, Inuyasha precisou conviver com a ausência de Agome, sentindo uma saudade profunda que nunca diminuía. Mesmo assim, ele tentava se conformar, acreditando que talvez fosse melhor desta forma. Em sua era, Agome tinha uma família, amigos e um lar, pessoas que a amavam tanto quanto ele. Talvez aquele fosse o lugar ao qual ela realmente pertencia. Mas o destino tinha outros planos. Em um dia inesperado, a conexão entre os mundos se restabeleceu. Para surpresa e alívio de todos, Agome retornou. Não mais como uma estudante comum, mas como uma sacerdotisa madura com o coração decidido. Ela escolheu com total convicção viver na era feudal ao lado de Inuyasha, deixando para trás o mundo moderno e abraçando de vez a vida que tanto amava.
Agora, juntos novamente, Inuyasha e Yagome podiam finalmente compartilhar o futuro que tanto desejaram. Ela pronto para enfrentar os desafios daquela época, e ele com o coração cheio de paz por ter ao seu lado a pessoa que amava. Com isso, se iniciava uma nova jornada, não de batalhas e perigo, mas de amor, companheirismo e dias tranquilos sobre o mesmo céu. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou de conhecer ou de relembrar a história de Inuyasha, já deixa um like e se inscreve no canal. E caso você queira conhecer a história de algum outro personagem, é só deixar nos comentários. Isso é tudo por hoje e até o próximo vídeo.